Olá, meus amigos do GAP, tudo bem? É uma satisfação estar falando para vocês. Infelizmente, a nossa live, mas no sábado não foi viável, não foi possível, por uma inconsistência na internet e tudo mais, mas é até providencial que a gente aborde esse tema da ansiedade, como o Rafael e a Luara tinham pedido. Meu amigo Rafael, um abraço para você, viu? A gente aborde com um pouco mais de calma. Eu vou fazer uma série de vídeos, pequenos vídeos, certo, de poucos minutos, e trazendo em cada um algumas temáticas relacionadas à ansiedade, voltada mesmo para esse público jovem, que é o público do GAP, tá bom? Então, inicialmente, eu queria só lembrar a vocês assim, a ansiedade é um processo natural do ser humano, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Vamos começar por aí. Ter ansiedade faz parte do processo da vida. Basta a gente lembrar quando a gente vai estar se preparando para ir pedir a mina que a gente gosta em namoro, ou então quando a gente vai contar para os nossos pais que está namorando a primeira vez, o quanto isso traz uma ansiedade. Mas é uma ansiedade boa, porque no futuro você conta isso como se fosse uma brincadeira, um jogo, algo gostoso, uma ansiedade que traz um elemento de prazer. Como você se preparando para uma final ou quando você está ansioso para ir para o retiro do GAP. Essas são situações que te levam a manter o foco, né? A manter o foco e nesse foco você se dedicar. Então a ansiedade também pode ser uma coisa boa, certo? O primeiro alerta é esse. Bom, mas é inegável que existe uma ansiedade patológica, doentia, adoecedora. E esse segundo vídeo é para a gente começar a falar sobre ela, certo? É importante que a gente perceba que existem muitos fatores que podem ser, como a gente chama, ansiogênicos, ou podem provocar ansiedade, essa ansiedade doentia. Eu queria alertar para dois deles. Um fator que seria mais social, relacionado com o nosso contexto cultural, e um que é mais pessoal mesmo. O fator social é relacionado a uma condição cultural que nós temos hoje de ter tudo, querer que tudo tenha um resultado imediato. Se eu tomo um remédio, ele tem que funcionar já na primeira pílula, na primeira dosagem. Se eu peço alguma coisa para o meu pai, ele tem que me dar exatamente na primeira vez. Se eu quero alguma coisa do meu namorado, da minha namorada, ele tem que providenciar logo. Então, nós não sabemos mais dar tempo ao tempo. E a vida humana é feita de processos. Vocês já estão percebendo isso. Processo de aprendizagem, processo de um relacionamento. Muitos de nós já queremos um homem pronto. Muitos de nós já queremos uma namorada pronta. E não funciona assim. A gente vai construindo uma relação. Nós vamos nos construindo para nos doar em uma relação, por exemplo. Então, esse imediatismo, ele vem muito ligado a um certo ativismo também, da gente fazer o tempo todo, sem muitas vezes prestar atenção no que está fazendo. E muitas vezes não trazendo respostas, nem no meio do processo. Bom, a gente começa a perceber que a ansiedade tem uma relação muito grande com a realidade que nós vivemos, com o contexto no qual nós estamos envolvidos. Nós precisamos tomar cuidado com esses contextos, para que eles não sejam adoecedores. Um outro fator gerador da ansiedade patológica que nós queremos abordar nesse terceiro vídeo é justamente, dentre tantos outros fatores, a questão da desocupação, do ócio, como a gente chama. Existe um ócio que é voluntário, digamos assim, quando você tem férias da escola, quando você tem férias do trabalho, quando você está de licença, né? Você sabe que vai voltar para a sua ocupação uma hora ou outra, mas existem alguns momentos que você está realmente desocupado, você está sem trabalhar, sem estudar, e o grande problema é quando esse ócio, quando essa desocupação passa a ser entendido como um sentimento de inutilidade, como se eu não fosse capaz de fazer nada, porque eu não estou fazendo nada. E não é assim. E a pandemia ela nos atingiu muito nesse sentido. Eu vi que o GAP promoveu algumas atividades sociais e tem promovido, e fico muito feliz porque isso mantém o ânimo alto,
né? Mantém vocês no foco. Que bom. Mas eu acredito que nem todos estão assim, alguns estão muito preocupados. E é natural que essa desocupação, que passa a ser entendido como uma espécie de inutilidade, incapacidade de fazer, ela começa a gerar ansiedade, porque você não consegue mais encontrar sentido na sua vida, começa a se tornar uma vida vazia. E isso é muito preocupante, porque pode adoecer, pode lhe trazer ansiedade, pode lhe trazer falta de uma insônia, pode lhe trazer um certo sentimento de perturbação, até de desestruturação, né? De você não entender muito bem para que você veio para o mundo, e isso vai angustiando um pouco a gente, né? Bom, por aqui a gente percebe já que há um risco muito grande da forma como a gente vive, e há um risco muito grande, por exemplo, na questão da pandemia. Então vamos atentar para esse risco, e aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esses sintomas. Bom, você deve estar preocupado aí, sei lá, bom, mano, mas quais são os sintomas relacionados à ansiedade? Bom, primeiro é importante a gente dizer assim, existem sintomas de vários tipos. A ansiedade é um processo que a gente chama de psicofísico, quer dizer, ele faz parte do corpo, né? Ele tem reações no corpo e na mente. A ansiedade, ela altera o nosso foco, ela altera a nossa condição cardíaca, a nossa condição respiratória, ela nos impõe uma atenção maior em determinada situação. Mas imagina se isso for descontrolado por algum motivo, seja ele psicológico ou de qualquer ordem. Isso faz com que você comece a focar em situações que são vazias, desnecessárias, e você começa a ficar confuso. E aí, como eu trouxe antes, você tem perda de concentração, de atenção, você começa a ter falhas na memória, porque quando você não está atento, você não consegue memorizar aquilo que você fez, aquilo que você estava responsável, você esquece as coisas, você não consegue assumir suas responsabilidades adequadamente, você tem uma perda da qualidade do seu trabalho, né, do seu desempenho. Você às vezes não sabe onde guardou um produto que você comprou ontem. Você não esquece que as pessoas com quem você estava se relacionando, que combinou alguma coisa. Infelizmente isso acontece. A gente fala também de um certo mau humor, né? Você começa a se tornar um pouco procrastinador, como a gente chama, que é deixando as coisas para depois. Não, depois eu faço, e nunca faz, né? Isso é muito ruim. A gente pode citar também outros sintomas, como uma certa compulsão alimentar. Isso é muito comum. Você passa a não conseguir parar de comer, sempre procurando lá roubar a geladeira. Você apresenta comportamentos de fuga, quer dizer, com a procrastinação, você não consegue focar no trabalho. Então, como você sabe que não vai conseguir fazer, às vezes você foge e diz, não vou fazer, vou desviar, eu não vou para o grupo, porque eu sei que quando chegar no grupo eu vou ter que fazer algo. Bom, aquela pernazinha nervosa que todo mundo sacode, também pode ser um sinal. Mas eu queria falar no próximo vídeo sobre como a gente lidar com esses sintomas, como a gente interpretar esses sintomas, tá bom? Primeira coisa que eu deveria ter alertado já antes de falar dos sintomas. Ter dois desses sintomas não quer dizer que eu estou doente, quer dizer que eu estou vivo. Como eu já disse, a ansiedade é algo que faz parte do nosso cotidiano, é algo natural, é uma manifestação normal da vida humana. Tá? Então, esses sintomas, eles fazem parte da vida. O que eu preciso atentar é para o fato de quando esses sintomas começam a perturbar o meu cotidiano, começam a atrapalhar as minhas atividades, começam a prejudicar o meu desempenho. E aí eu preciso de ajuda. Uma boa ajuda inicial é você começar a pensar um pouco mais no que você tem feito, o que tem acontecido na sua vida. Uma outra ajuda é o próprio grupo de oração, participar das atividades coletivas, quando elas voltarem a existir, conversar com alguém, com um bom amigo, isso também pode ajudar, desabafar, abrir seu coração, explicar o que está acontecendo, pensar um pouco sobre isso. E falar sobre o que você está sentindo ajuda você a pensar no que você está sentindo, tá? Então, eu queria dizer a vocês assim,
Primeiro, tenham muita esperança com relação à vida de vocês. Não acreditem que a ansiedade vai destruir tudo. Acreditem que a ansiedade vai passar. Esse é o mais normal, é o mais comum. Mas se ela não passar, se ela der trabalho, peça ajuda. Não é vergonhoso, não é de forma alguma uma falta de valor pedir ajuda. Adoecer todos nós podemos adoecer, tá? Então, como um profissional da área de saúde, como um psicólogo, eu queria dizer a você o seguinte: se você precisar de ajuda, procure um profissional, procure um amigo, converse, um amigo mais maduro, que entenda que já tem até mesmo passado por uma situação semelhante e vai te orientar a procurar um bom profissional, tá bom? Bom, caminhando para o final dos vídeos, por os últimos, eu gostaria muito de falar a respeito de um ciclo vicioso que a ansiedade provoca. Muitas vezes nós começamos num processo de ansiedade normal, dentro do processo normal, e aí muitas vezes nós começamos a nos preocupar, a ter medo de ficarmos ansiosos. E aí a gente começa a fugir da ansiedade. Só que fugir da ansiedade gera mais ansiedade. E aí você começa a ficar ansioso de ficar ansioso. É confuso, né? Tudo bem, você não tem que entender esse processo agora. O que você tem que entender é assim: quando algo está te atrapalhando na sua vida cotidiana, quando algo não vai bem, você precisa de ajuda. E aí eu queria listar algumas questões como linhas de tratamento. Mas não que você vá se tratar sozinho, certo? Não é um autotratamento, mas é na verdade um cuidado pessoal. Assim como você tem o hábito, e eu sei que muitos de vocês têm esse hábito de rezar todos os dias, comece a criar o hábito também de fazer um momento de reflexão. Pode ser até no mesmo tempo ali, um pouco antes da sua oração pessoal, de parar e pensar como foi o seu dia, de parar e pensar um pouco como é a sua história, como tem sido construída a sua própria história. Olhe para si, saia um pouco de si para olhar melhor para a sua vida. O Antônio Filho falou um pouco sobre essa questão do autoconhecimento lá na sua fala no sábado. Bom, o autoconhecimento é só um pedaço da história. Autoconhecimento deve levar a uma autoobservação, deve vir de uma autoobservação e pressupõe um autodistanciamento, um afastamento daquilo que você tem vivido, dos seus sofrimentos, para entender esses sofrimentos. Por que você tem sofrido? Por que você tem se angustiado? O que tem te preocupado? É teu namoro? É tua relação com os pais? É a falta de uma atividade? É a falta de trabalho? É a falta de foco? Falta sentido na tua vida? Você não sabe o que você quer ser quando crescer, digamos assim? Né? Que profissão você quer seguir? Nada despertou o teu interesse ainda? Não sei. Então, é importante que a gente trabalhe esse autoconhecimento, mas que a gente avance nesse autoconhecimento. Eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo. Bom, como eu ia falando, esse processo de compreender-se, depois de ser capaz de sair de nós mesmos e de nos ver de outra forma. Para imaginar todos os dias como você poderia reescrever a sua relação com seu pai, que talvez não vá bem. Como você poderia reescrever a sua relação com sua namorada ou seu namorado. Ou como você poderia reescrever a sua relação com o grupo GAP. Melhorar essa condição. Isso é um esforço que nos leva a uma compreensão diferente da gente. Então nós podemos conhecer, mas também nós podemos construir aquilo que nós somos. Nós não terminamos a nossa construção, nosso desenvolvimento. Nem mesmo eu, que tenho um pouco mais de idade do que vocês, não terminei de me construir. O ser humano é uma tarefa, e é uma tarefa constante, permanente, até o último suspiro. Então, nós não podemos ficar ansiosos nessa construção de nós mesmos. Nós precisamos ficar focados, dedicados, mas não ansiosos. Por fim, para que eu preciso me conhecer melhor, se não for para me doar? É essa a grande motivação da nossa vida, como cristãos também, mas como pessoas. A própria psicologia fala disso. A logoterapia, que é uma psicologia, que é uma abordagem da psicologia, fala exatamente disso,
que nós somos feitos para transcender, para sair de nós mesmos, para ir ao encontro de uma tarefa ou para o encontro de alguém por quem devo dedicar a minha vida. Então, nesse processo de descoberta do autoconhecimento e de superação da ansiedade, talvez me entregar, seja a melhor forma de me curar. Vamos pensando. Nós estamos aqui, continuamos à disposição sempre do GAP para tirar dúvidas, para discutir mais. Espero a gente poder conversar um pouco mais em outras oportunidades. Um grande abraço e contem sempre comigo. Seu amigo Manuel Filho, psicólogo, mas antes de mais nada, um grande amigo. Até mais, foi uma satisfação, um prazer enorme falar com vocês, galera. Qualquer dúvida, pode mandar que a gente responde.